Uma tragédia em Anápolis. Um adolescente matou o próprio irmão brincando com uma arma de fogo do pai deles. O transtorno da chuva. Em Catalão, a correnteza forte tomou conta das ruas. Em Itumbiara, teve estragos em vários bairros. Reforçado o trabalho de buscas ao turista desaparecido na região da Chapada dos Veadeiros. E um colete salva-vidas, que pode ser dele, foi encontrado hoje. A partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, muito boa noite para você, 7h19. Estamos ao vivo com as principais notícias da sua cidade, da sua região, e a gente começa falando da chuva, menos de uma hora de temporal. Suficiente aí para provocar vários estragos em Itumbiara. Ruas ficaram alagadas e teve morador ilhado dentro de casa. O temporal que caiu no fim da manhã dessa terça-feira causou estragos em vários bairros de Itumbiara. Nesse ponto, não dava para ver onde era a rua. Esse motorista enfrenta dificuldade para passar pelo local. Nesse outro ponto, também na região central, as ruas foram tomadas pela água. A correnteza era forte. O córrego Trindade, que corta a cidade, subiu muito. Esse morador ficou ilhado. Nesse ponto, a correnteza era tão forte que chegou a formar ondas. As quadras e os dois sentidos da Avenida Beira Rio ficaram debaixo d'água. Esse outro córrego, por pouco, não transbordou. Uma cachoeira se formou nessa outra rua. Nesse outro bairro, a água também invadiu casas. Veio de uma vez, do jeito que a água veio, ela invadiu toda a casa. Foi questão de segundo para que eu visse minhas coisas todas nadando. E nessa outra região, parte da calçada e do corrimão cederam para dentro do rio. A avenida precisou ser interditada. Segundo o Corpo de Bombeiros, nos 40 minutos mais intensos do temporal, choveu cerca de 60 milímetros. Já tinha esse indício hoje pela manhã, mas nem sempre se confirma, e hoje se confirmou num pequeno período um grande volume de chuva, né? Um aguaceiro, e teve transtornos também noutra região do estado, por causa da chuva lá em Catalão. A água das ruas alagadas acabou indo para um córrego que corta a cidade. E isso piorou ainda mais a situação. Vou chamar ao vivo, então, de Catalão, o Jonathan Moreira. Oi, Jonathan, boa noite para você. Como é que está tudo aí por agora? Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite para todos que estão nos assistindo. Então, a situação aqui em Catalão agora está mais tranquila. A chuva que cai agora é uma chuva mansinha, um chuvisqueiro, mas durante a tarde caiu uma chuva aqui, Luciano, que assustou os moradores. Eu vou descrever para você em uma expressão tipicamente goiana: choveu demais da conta. Choveu além da conta foi o que diz o INMET, o Instituto de Meteorologia. Você vê as imagens aí, Luciano? As ruas do centro ficaram alagadas. O córrego Pirapitinga, que corta a região central da cidade, quase transbordou. A água também quase entrou nas lojas na região central aqui de Catalão. A faculdade, tem uma faculdade particular aqui, Luciano, que virou praticamente um rio. Muita água da enxurrada, muita coisa entrando na faculdade. O auditório da faculdade também ficou tomado pelas águas. Enfim, sem ocorrências graves, sem feridos, de acordo com o Corpo de Bombeiros aqui de Catalão. De acordo com o INMET, Luciano, choveu mais de 50 milímetros, só em 2 horas, aquilo que estava esperado para 6 dias aqui em dezembro. Nós saímos daqui e vamos para a região norte do estado, lá em Porangatu. Um raio caiu numa escola, Luciano. Os alunos estavam fazendo uma prova e uma aluna de 16 anos se assustou e passou mal e precisou ser levada para o hospital. Os estudantes precisaram deixar a escola às pressas, né? Todos estão bem. Inclusive, Luciano, um racionamento que estava previsto para acontecer lá em Porangatu foi suspenso. Pelo menos por enquanto, não terá esse racionamento de água. E aqui em Catalão, de acordo com o INMET, tem mais previsão de chuva até o final de semana. Daqui a pouco a gente, inclusive, vê quais são os detalhes aí da previsão, inclusive para amanhã, Jonathan. Agora, sobre essa situação da escola lá em Porangatu, a Enel diz o seguinte, que vai encaminhar uma equipe para ver o que realmente aconteceu e para saber quais são os reparos que precisam ser feitos lá na região. Obrigado. Olha, já você sabe que vai levar pelo menos um mês para recuperar a GO 206 em Itanumã,
na região sudoeste. A rodovia, que é uma das ligações mais importantes ali, principais de Goiás com Mato Grosso do Sul, cedeu na madrugada da última sexta-feira, engolindo 2 carros. Lara Leão, ao vivo de Rio Verde, conversa com a gente. Já se sabe, Lara, quando é que essa obra começa efetivamente? Boa noite para todo mundo. Não, ainda não há uma previsão de quando essa obra começa. De acordo com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, ainda estão sendo feitas avaliações para saber como esse trecho vai ser reconstruído. Por enquanto, a via segue interditada e os motoristas precisam pegar um desvio de 1 quilômetro passando por dentro da cidade de Itarumã. E isso tem causado dor de cabeça aos moradores, já que as ruas da cidade são estreitas e não suporta o volume de veículos de carga passando por lá. A Prefeitura de Itarumã disse em nota que a chuva veio em uma quantidade muito grande, incomum, e por isso a pressão foi muito forte nas manilhas, houve infiltração e por isso o deslizamento. A Prefeitura disse ainda que a construção de uma represa lá perto não influenciou em nada nesse deslizamento, já que essa represa estava vazia e com todas as comportas abertas. Luciano. Vamos acompanhando, né? Porque não só um transtorno, mas um risco, né? Apesar de estar tudo fechadinho ali, interditado para os motoristas. Lara, obrigado. E olha, foi enterrado agora há pouco. Na verdade, eu estou aqui na tela com a previsão do tempo. Antes disso, eu vou te dar, então, as previsões aí para... Na verdade, a previsão para essa quarta-feira. Já te adianto que tem muita chuva. Quarta-feira vai ser de tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas em todo o estado. O clima fica abafado, com temperaturas acima dos 30 graus. Previsão de volume de chuva em Rio Verde, 18 milímetros. Chove também em Anápolis e Caiapônia, onde a temperatura não passa de 29 graus. Em Porangatu, calor de 33. Agora sim, foi enterrado, agora há pouco, o corpo do motorista de aplicativo que morreu depois de levar uma facada de um catador. O crime foi ontem à noite em Goiânia e a polícia prendeu o suspeito hoje à tarde. Inglis Queiroz Costa tem 37 anos de idade. Na delegacia, o Inglis confessou o crime. Disse que se sentiu ameaçado, mas que não queria matar o motorista de aplicativo. A vítima não chegou nem a descer do carro, ela estava sentada no interior do veículo quando tomou essa facada na região do pescoço. O Inglis mora nesta kitnet no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. E aqui do lado, um lote onde ele fazia a separação dos materiais recicláveis que ele recolhia pelas ruas de Goiânia. Ele fala que teve uma desavença com ele por causa de o motorista do aplicativo passou em cima de algumas coisas dele, ele não ficou satisfeito e teve um desentendimento entre eles. Ismael Ribeiro tinha 55 anos de idade. Era aposentado e há apenas uma semana estava trabalhando como motorista de aplicativo. Ele estava esperando uma passageira para começar uma corrida. As imagens do circuito de segurança mostram quando o catador de papel coloca um capuz. Ismael aguarda com o carro debaixo desta árvore. O catador vai até o carrinho, pega uma faca e, segundo testemunhas, fere o motorista. Ismael dirigiu na contramão até chegar a um hospital particular que fica a 200 metros. O motorista bateu com o carro na porta de vidro da recepção e chegou a ser socorrido por médicos da emergência. Ele não resistiu, né? O enterro foi agora à tarde. E o suspeito do crime, o Inglis Queiroz Costa, já era conhecido da polícia. Em 2013, o Inglis Queiroz Costa foi indiciado por jogar uma bomba dentro de um carro em Anápolis. Um casal de namorados que estava no veículo teve queimaduras em mais de 30% do corpo. No mesmo ano, ele foi preso em flagrante depois de detonar explosivos em um ônibus no Jardim América, aqui na capital. 2 passageiras tiveram ferimentos leves. Segundo a Polícia Civil, o caso de Anápolis foi arquivado e no caso de Goiânia, o Inglis Queiroz Costa foi condenado e já havia cumprido a pena. Mais uma grande apreensão de droga na região sudoeste. 4 pessoas foram presas pela Polícia Rodoviária Federal na BR-060, transportando quase meia tonelada de maconha. Foi a segunda apreensão em menos de uma semana.
Os tabletes de maconha estavam dentro desse carro. O motorista saiu de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e deixaria a droga no Pará. A maconha, quase meia tonelada, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal durante uma fiscalização na BR-060, em Rio Verde. A Polícia Rodoviária Federal de Rio Verde já tinha sido informada que o motorista desse carro tinha furado o bloqueio em Mato Grosso do Sul. Com as características do veículo, os policiais daqui fizeram a abordagem. E detalhe, o motorista também tentou fugir, mas ele e o passageiro acabaram presos. Tive que jogar a viatura na frente para bloquear a passagem dele, que foi a única maneira de conseguir pará-lo. Um casal que estava em um outro veículo dando suporte aos traficantes também foi preso. Essa é a segunda apreensão de maconha aqui na região em menos de uma semana. Na última terça-feira, 2 homens foram presos pelo Comando de Operações de Divisas com 200 quilos de maconha. A apreensão foi em Acreúna. Falar de uma coisa mais leve agora, porque fim de ano, a gente já começa a pensar no ano seguinte. Tem sempre aquele que já pega o calendário para conferir quais são os feriados do ano que vem. Neste ano, muitos caíram no fim de semana, né? Só que em 2020 a maioria vai cair em dias úteis, muitos na sexta ou na segunda-feira. Tem gente que acha uma maravilha, mas muito comerciante já está preocupado. Me diz uma coisa, você gosta de feriado prolongado? Quanto mais, melhor, né? Folga. Por um lado é bom, né? Mas por outro lado não é tão bom assim, né? Porque muda muito o ritmo de vida da gente, às vezes, assim, né? Em 2020, o país terá 9 possíveis feriados prolongados. Isso sem contar os estaduais e municipais. Que muitos feriados caíram nos finais de semana neste ano. Em 2020 serão em dias úteis, principalmente nas sextas, segundas e terças. Para esse comerciante, ter mais folgas durante a semana significa prejuízo. Ele conta que as vendas caem em média 15% nessas datas. O seu lucro no final do mês acaba sendo menos. O seu recurso para comprar novos produtos, para colocar na empresa, é um dinheiro que já vai ficar fora, né, do seu orçamento. Por outro lado, o número maior de folgas vai beneficiar o setor de viagens. Nas datas comemorativas, as vendas no terminal rodoviário de Jataí crescem em média 30%. Com certeza aumenta, né, a oportunidade que as pessoas têm de viajar, né? Rápido intervalo e a seguir o reforço nas buscas ao turista desaparecido na região da Chapada dos Veadeiros. Já, já. De volta às 7h33, olha, mais de 24 horas de buscas e foi encontrado hoje o colete salva-vidas, que pode ser do turista desaparecido na região da Chapada dos Veadeiros. Lembrando que ele sumiu depois que uma cabeça d'água passou no local, né, chamado de Vale da Lua. Eu vou chamar ao vivo a Ana Caroline Mota, em Lusiânia, que tem mais informações, as buscas reforçadas então hoje, né, Ana? Boa noite. Exatamente. Luciano, boa noite para você, boa noite a todos. Essas buscas foram reforçadas por mais homens do Corpo de Bombeiros, inclusive de Brasília. As buscas precisaram ser interrompidas hoje pela manhã por conta da chuva, o que prejudicou muito, mas foram retomadas durante a tarde e foram encerradas agora no início da noite. Você falou sobre o colete, né? Um colete salva-vidas que pode ser sim do turista, do Jacob Vilar Santana, de 31 anos, foi encontrado a 2 quilômetros de distância do local em que ele foi atingido pela cabeça d'água. A gente lembra que ele está desaparecido desde domingo. Ele nadava com a esposa no Rio São Miguel. Ela conseguiu sair e se salvar. Já o Jacob acabou arrastado e ainda não foi encontrado. Luciano, essas buscas continuam, devem ser retomadas amanhã, na quarta-feira, bem cedinho, com toda a equipe do Corpo de Bombeiros e esse reforço também, inclusive do Distrito Federal, né? Como eu falei inicialmente. Nós vamos continuar acompanhando, torcer, né, para que seja encontrado. Volto com você, Luciano. Isso mesmo, Ana. Muito obrigado, viu, pelas informações. E uma mulher foi atacada pelo próprio cachorro da raça Pitbull. Isso foi em Anápolis. A mulher foi mordida no braço e no calcanhar. Ela disse que o cachorro estava agressivo há alguns dias e impedia qualquer um de passar pelo portão. Ela foi atacada quando tentou amarrar o animal. Também em Anápolis, o Corpo de Bombeiros usou uma técnica de rapel para resgatar um trabalhador numa obra. Ele se machucou quando mexia na laje.
O homem já teve alta e se recupera em casa. Um ônibus que deveria transportar alunos estava levando 23 idosos para um baile. O veículo da Prefeitura de Porteirão foi parado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-060, em Rio Verde. Bom, como os passageiros eram todos idosos, a Polícia Rodoviária Federal liberou o ônibus para seguir viagem. Mas o chamado termo circunstanciado vai ser apresentado ao Ministério Público. A Prefeitura de Porteirão informou que espera uma posição do Departamento Jurídico para se manifestar. Agora, uma tragédia que aconteceu agora no começo da tarde em Anápolis, no meio da tarde, na verdade, um adolescente matou o irmão de 12 anos. Ele estava brincando com a arma de fogo do pai. As informações ao vivo de Anápolis com o Arthur Neves. Oi, Arthur. Oi, Arthur, ali a gente teve um probleminha técnico, mas o incidente foi aí nesse condomínio. Por volta das 3h30 da tarde, um menino de 12 anos levou um tiro do irmão de 14 anos. Nós ainda não sabemos o nome aí do menino que levou o tiro. Segundo a polícia, o irmão mais velho, esse irmão mais velho pegou uma arma calibre 32 num cofre dentro da casa deles, num condomínio de luxo em Anápolis. O tiro teria sido acidental. 5 balas no revólver, de acordo com as primeiras informações. O SAMU foi chamado, mas a criança de 12 anos, infelizmente, já estava morta. O corpo do menino foi trazido, levado para o IML, Instituto Médico Legal. O pai do garoto, neste momento, está na delegacia e pode aí responder por ter deixado a arma ali ao alcance das crianças, ou ao menos onde elas sabiam onde encontrar. Claro que está todo muito abalado e a gente continua acompanhando essa triste história que aconteceu no meio da tarde hoje em Anápolis. Hora da nossa imagem do dia. Dá uma olhadinha aqui comigo nessa imagem curiosa. A prateleira de uma loja está toda vazia. Me pergunta, o que está acontecendo? O que significa isso? Significa que os produtos foram vendidos? Não, a ideia é justamente o contrário. Em vez de comprar, é para as pessoas poderem doar ali, colocar o que quiserem, roupas, sapatos. Todos os dias os itens são recolhidos. A loja, com essa fachada de vidro, amanhece vazia para receber mais donativos que serão destinados às famílias, crianças, adolescentes carentes de Goiânia. A loja fica aberta de segunda a sábado, das 8 às 3 da tarde, na Rua 44. Vou me despedindo por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã. E hoje a gente vai embora com as imagens de Rio Verde.